Meus queridos irmãos e irmãs, é tradição na igreja celebrarmos na segunda-feira missas votivas pela alma dos fiéis defuntos. Segunda-feira, um dia que, sempre que é livre, nós devemos, com grande piedade, com grande amor, nos recordar das almas que padecem no purgatório. E o Evangelho de hoje nos ensina por que é que isto é necessário. Vejam, nós temos no Evangelho de hoje uma pessoa que se aproxima de Jesus e essa pessoa claramente está salva, ou seja, está em estado de graça. Se essa pessoa morresse naquele momento, ela certamente iria para o céu. E que garantia nós temos disso? Bom, a garantia número 1, que ele perguntou para Jesus o que é necessário para entrar no céu. Jesus respondeu. Ele disse que já está cumprindo. E o resultado é essa frase impressionante, maravilhosa. Jesus olhou para ele com amor. Ora, se Jesus olhou para ele com amor, é porque Deus está olhando para ele com amor. É que de fato ele está em estado de graça. É que de fato ele está salvo. Embora uma pessoa já esteja em estado de graça e esteja tecnicamente salva se morresse naquele momento, ao mesmo tempo nós católicos sabemos que essa pessoa, embora salva, não está pronta para entrar no reino dos céus. Como assim? Isso é contraditório. Se a pessoa está salva, então já está pronta para entrar no céu. Não. Por quê? Porque ela ainda está muito desordenada e os pecados cometidos na vida passada ainda não foram expiados plenamente. Então, essa pessoa precisa se purificar, se purgar. É aquilo que é a palavra purgatório, ou seja, a purificação. Por isso Jesus então olha para aquele homem bom, um homem que está em estado de graça, e pede para ele o que não é obrigatório. Não é obrigatório você ir vender tudo e dar aos pobres. Mas Jesus, que vê a alma, que vê o coração, que prescruta os corações, ele põe o dedo lá na ferida. Ele sabe onde é que está a sua fraqueza. Para umas pessoas, é o apego ao dinheiro. Para outras pessoas, são apegos afetivos que Jesus pede, me entrega isso. Para outras pessoas, é um apego à saúde. Para outras pessoas, é apego desordenado ao próprio nome, à própria fama. Para outras pessoas, outros apegos a pequenos prazeres, como comida, conforto. Para outras pessoas, são bobagens que vão impedindo a gente de ser livre e de voar. É aqui que está a coisa. Jesus está mostrando para nós que existe uma grande diferença entre ser salvo e ser santo. Uma coisa é você dizer assim, se eu morresse agora eu estaria salvo. Outra coisa é você ser santo. E os evangélicos exatamente não admitem isso. Os protestantes não admitem isso porque eles não acreditam na santidade. O que é que os protestantes acham? Eles acham o seguinte, que se uma pessoa está em estado de graça, eles usam a linguagem de São Paulo, ou seja, se a pessoa está justificada em estado de graça, se a pessoa está justificada, se é um justo, ele morre e é salvo. E acabou. Mas eles sabem, eles mesmos admitem, que essa pessoa que está em estado de salvação não está em estado de santidade, porque eles dizem, nós somos ainda muito pecadores, muito desordenados, muito frágeis, muito egoístas.
se vê claramente o egoísmo dentro de nós. E aí, é por isso que eles não acreditam na santidade. Mas nós católicos cremos que uma vez que a pessoa está em estado de graça, ela ainda tem muito trabalho para fazer. Estar em estado de graça simplesmente é estar no início de uma grande caminhada. A caminhada da nossa santificação, da nosso crescimento no amor. Ou seja, parar de ofender a Deus é uma coisa. Começar a amar Deus e crescer de amor em amor é outra coisa. São duas coisas bem diferentes. Quando a esposa para de ofender o marido e quando a esposa de fato ama o marido. Quando um filho para de ofender o pai e a mãe e quando o filho de fato ama o pai e a mãe. Então é crescimento no amor. Nós católicos cremos no crescimento do amor, cremos na santidade, cremos que com o derramamento do Espírito Santo que nós celebramos em Pentecostes, as pessoas começam a se unir à alma de Cristo. E então com essa união com a alma de Cristo, nós podemos já aqui nesse mundo nos comportarmos de forma cada vez mais cristiforme, ou seja, como Cristo. A nossa alma unida a Cristo tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Essa é a maravilha da santidade. Além disso, é necessário nós entendermos de que se nós não nos esforçarmos verdadeiramente para crescer no amor, nós iremos passar esta vida em grande perigo de perdição eterna. Vejam, existem estágios no crescimento espiritual. A pessoa recém-convertida, ela ainda luta contra os pecados mortais. Por isso muita gente não sai desse estado. O estado de entra no castelo, sai do castelo, entra do castelo, sai do castelo. Ou seja, está em estado de graça, peca mortalmente, saiu, vai e confessa. Depois volta, peca outra vez, sai, confessa, volta. Peca outra vez, sai, confessa, volta. E fica nesse vulco-vulco a vida inteira. Peca gravemente, volta. Peca gravemente, volta. Ora, é evidente que essa pessoa corre um grave perigo de ser condenada eternamente. Porque ninguém está garantindo que a morte que irá colher você de surpresa irá colher você em estado de graça. Então, no crescimento espiritual, a pessoa que inicialmente lutava com os pecados mortais, ela se firma nessa luta e depois começa a lutar contra os pecados veniais. Depois que essa pessoa já, por muito tempo, luta com os pecados veniais e já não comete mais os pecados veniais, aqueles pecados assim, de olho aberto, que sabe, eu estou cometendo uma coisa errada, estou fazendo um negócio errado. A pessoa, então, começa cada vez mais a se purificar no seu modo de agir de forma cada vez mais perfeita, de cada vez mais amorosa, cada vez mais generosa, cada vez mais sublime. Então a pessoa começa realmente a progredir. Muita gente acha que isso não é possível, mas no confessionário a gente vê isso. Existem pessoas que no confessionário você vê claramente que ficam perturbadas procurando coisas para confessar. Porque, claro, ela passou a vida cometendo pecados graves. Largou isso. Daqui a pouco ela está cometendo pecados veniais. Aí ela começou a combater os pecados veniais. Daqui a pouco, minhas senhoras e meus senhores, isto é normal. A pessoa já não tem mais pecados veniais para confessar. Ou raramente tem. Ai, padre,
E a pessoa que parou de cometer pecados veniais já é santa? Resposta: não. Não. A pessoa que parou de cometer pecados veniais está na estaca zero. Parou de ofender. Santidade é outra coisa, é começar a amar. É aquilo que Jesus está dizendo para a pessoa aqui do Evangelho. Jesus olha para esta pessoa que já não comete pecados, nem mortais, nem veniais. Olha para essa pessoa com amor e diz: cara, legal, vamos começar. Vamos começar a amar. Ou seja, a fazer aquilo que não é exigido. O amor é livre. Então o que é que Jesus pede de nós? Pede a liberdade da generosidade, a liberdade de fazermos aquilo que não somos obrigados a fazer. É obrigado ir vender tudo e dar aos pobres? Não. Mas era esse o ponto fraco dele. Era essa corda que impede o passarinho de voar livremente, de amar livremente. Ele está amarrado, ele está apegado. Então, cada um tem a sua debilidade. Cada um tem aquilo que precisa combater, lutar, para poder ser livre e voar como águias. Amar de verdade. A pessoa esperneia, claro que esperneia, porque é toda desordenada. Parou de cometer pecados veniais, mas ainda está muito desordenada. Os afetos, as emoções. Nessa fase, a pessoa vem para o confessionário e começa a confessar sentimentos. Mas você vê claramente que aqueles sentimentos, número 1, não são pecaminosos, e número 2, mesmo que fosse alguma coisa um pouco mais desordenada, a pessoa não consentiu. Mas os sentimentos dela ainda estão assim, agitados. Lutas. A pessoa primeiro começa a combater os pecados veniais, não tem mais. Começa então a ficar cada vez mais sensível na pureza. Depois que essa luta para a ordem da pureza foi superada, começa, coisa que já tinha antes, mas começa mais intensamente a luta pela paciência. De suportar as contrariedades. E então, de tanto trabalhar esta paciência, com uma vida de oração generosa, com uma vida de oração cada vez mais generosa, essa pessoa é aperfeiçoada por Deus, que lhe dá uma paciência milagrosa, que lhe dá uma ordenação maior dos seus sentimentos, que vão cada vez mais dóceis, sendo conduzidos por Deus. Isso não é uma coisa do outro mundo, isso é uma coisa que acontece. Enquanto os seus sentimentos ainda estão aí desordenados, enquanto você ainda está nessa luta inglória, em que, no fundo, seu problema não é que você está cometendo pecados. Seu problema é que você é desordenado mesmo. Vamos usar uma palavra assim. O seu problema é que você é doido mesmo. Entendeu? Ou seja, que os sentimentos não são ordenados plenamente. Você está na luta bonita. Coragem. Vamos amar. Deus vai ordenando. Tenha paciência. E a primeira pessoa com a qual você tem que ter paciência é você mesmo. Tenha paciência com você. E as coisas então vão crescendo. Meus queridos, essa é a nossa vida católica. O que é que isso tem a ver com os mortos e com o purgatório? Nada e tudo. Ou seja, nada, porque pode ser que a pessoa já seja santa e ainda tenha que pagar coisas no purgatório. Mas tudo porque, se não fizermos esse caminho de ordenação interior, de santificação interior, de
colocar as coisas no seu devido lugar, o nosso purgatório ainda vai ser muito intenso, muito longo, muito doído, muito sofrido. Ou seja, o purgatório é para quem não fez a tarefa de casa. O purgatório é somente para aquelas pessoas que não fizeram nesta vida a purificação que deveriam fazer e termina ficando de segunda chamada. Ou seja, não foi reprovado, mas tem que fazer a tarefa de casa atrasada. Ou seja, não deveria existir o purgatório. Se nós todos fôssemos bons cristãos e fizéssemos as purificações devidas nessa vida, ninguém iria para o purgatório. Mas infelizmente as pessoas são preguiçosas e não fazem o caminho da santidade aqui. Então rezamos caridosamente pelas almas do purgatório, e ao sermos caridosos com as almas do purgatório, diminuímos também nós o nosso, porque fazemos obras que não somos obrigados, gratuitas, obras generosas. Então procuremos verdadeiramente crescer espiritualmente e dar esses passos firmes no caminho da santidade e do amor.